Olá, tudo bem? Eu sou a Paula. Eu sou a Denise. Nós somos professoras do AE e estamos agora na gerência do AE como assessoras. Hoje nós viemos falar para vocês como funciona a nossa atuação dentro da assessoria do AE. Nós somos professoras e acompanhamos as unidades da educação infantil. Somos referências da educação infantil. E hoje nós estamos aqui para falar para vocês também sobre o nosso plantão online, que acontece todas as terças-feiras, onde nós enviamos o link no período da manhã e um link no período da tarde e ficamos no aguardo de vocês para questões mesmo que envolvam o acompanhamento das crianças com deficiência. Tudo que vocês têm em relação a dúvidas, a como preencher os instrumentais, quais as dificuldades que vocês veem em relação às dúvidas, né, das atribuições, o que faz o professor do AE, o que faz o professor mediador de aprendizagem, o estagiário, como é esse acompanhamento. Então nós estamos, né, à disposição todas as terças-feiras para tirar as dúvidas de questões burocráticas mesmo que vocês vão enfrentando e vão surgindo durante o decorrer, né, da semana. Então nós ficamos disponíveis a vocês mesmo nesse plantão para a gente estar mais junto, mais presente no dia a dia e acompanhando vocês, dando esse suporte necessário dentro das unidades. Nós temos o nosso e-mail à disposição, onde nós pedimos para vocês estarem mesmo relatando dificuldades com as crianças, sugestões, aí vocês conseguem nos enviar por e-mail as questões mesmo mais envolvidas, pontuais com as crianças, né? Lá no plantão nós pedimos para não colocar assuntos pontuais das crianças, porque lá é aberto para todos. O e-mail não, é direto para nós, então ali vocês conseguem estar relatando mesmo o que vem acontecendo e quais são as dificuldades com as crianças. O nosso e-mail é equipepedagogicae@sede.osasco.sp.gov.br. Nossas visitas às unidades. Nós temos dois dias da semana onde nós realizamos as visitas nas unidades, segunda-feira e quarta-feira, onde nós agendamos com antecedência via e-mail institucional com as unidades. Então, dentro da demanda, nós vamos priorizando essas visitas, onde a gente prepara a nossa agenda com antecedência. E aí nós realizamos na segunda visitas em 2 unidades e na quarta também em outras 2 unidades. Nós também realizamos na quinta-feira toda a verificação desse e-mail, onde a gente vai estar relatando, entrando em contato, realizando a assinatura dos encaminhamentos, e assim a nossa sexta-feira destinada às formações que nós realizamos entre professores do AE e professores mediadores, estagiários, e conversas com coordenadores, conversas mais direcionadas e pontuais. Outro objetivo também que nós trouxemos aqui com este vídeo foi de desmistificar, falar um pouquinho sobre o PEI, Plano de Ensino Individualizado, que vocês viram que ele está com um novo formato, uma nova formatação, acreditamos e temos várias devolutivas de que ele ficou mais acessível para entendimento do preenchimento. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ele agora, tá? Então, na capa, vocês vão ter dados da criança, o grupo a qual pertence dentro da educação especial, seriam só essas informações, Na sequência, teremos toda a questão de legislação, a questão de por que preencher este PEI, para que ele existe, qual o objetivo de termos este documento, Já que a criança tenha seu planejamento da turma, que é o planejamento que atinge ele também. Porém, ele precisa de uma intervenção diferenciada, ele precisa de desenvolver algumas habilidades para chegar naquele planejamento geral. Então, por isso que temos o PEI, Plano de Ensino Individualizado, tá?
Então, o plano de ensino individualizado, ele é um documento pedagógico estruturado para atender às necessidades individuais do estudante, garantindo o desenvolvimento de suas potencialidades e sua inclusão efetiva no ambiente escolar, tá? Então, toda a questão legal, toda a legislação que ampara este documento, vocês vão ver neste primeiro contexto, tá? Nós vamos falar então, essa é uma nova parte do nosso PEI, que é sobre a avaliação inicial e habilidades básicas pré-acadêmicas. Por que dessa questão? Muito importante é a observação, é o conhecer a criança, como ela é, o que ela precisa, o que ela já tem de habilidade, o que ela precisa ser trabalhada e desenvolvida. Então, por isso, iniciou-se esse ano essa parte importantíssima e riquíssima do PEI, que é a parte da avaliação. Essa primeira parte é uma avaliação inicial, onde o professor vai ver o que o estudante já sabe. Então, sentar. Dentro do sentar, o que a criança já atingiu? Vai marcar um X nessas questões onde que a criança já atingiu essa habilidade. Então, no sentar, permanece sentado. Ao realizar a atividade, se sim, marca um X, se não, vai deixar em branco. Não precisa pôr nem sim, nem que não, é um X, apenas sinalizar. Esperar. Então, como esperar? Ele consegue, em situações estruturadas de aprendizagem, em situações lúdicas, vai só marcar um X naquilo que a criança já sabe. Contato visual. Estabelece contato visual por um breve período de tempo. Vai marcar um X, se sim. Ao ser chamado pelo nome, marca um X, se sim. Se não, deixa em branco. Habilidade limitada, de imitação. Mesma situação. Então, cada habilidade dessa vai sinalizando o que você já observou que a criança já sabe. Dentro disso, vai conseguir estar observando a criança, compreendendo melhor a situação dela dentro de um contexto social, dentro de um contexto de sala de aula e vai conseguir estabelecer os objetivos necessários para ser trabalhado com a criança nesse primeiro momento. Então, dentro disso que foi tudo aqui sinalizado, qual é a habilidade que ele menos conseguiu adquirir? Que ele está com dificuldade, que ele não atingiu ainda. Por exemplo, vamos colocar aqui a situação do sentar. A criança ainda não senta e ela não conseguiu. Não realiza atividade porque ele não consegue sentar. Não, com o apoio do marcador temporal, ainda também não foi colocada essa situação para delimitar, para que a criança consiga realizar esse tempo sentado. Então, nós vamos pegar dentro de todo esse contexto aqui, a principal colocação menos sinalizado aqui dentro foi o sentar. Então, o professor vai parar e pensar nessa situação. Aí ele vai colocar lá no objetivo lá da criança principal. A principal nesse momento é a questão funcional. Nós nem vamos sinalizar a questão acadêmica agora. Por quê? Como ele vai realizar uma atividade que você está colocando para ele se ele ainda não consegue perceber esse movimento de sentar, de prestar atenção naquilo que tem que ser realizado? Então, a gente precisa antecipar essa questão, trabalhar essa questão funcional para a criança se sentir pertencente ao grupo e aí sim vai ser colocadas as questões acadêmicas. Porque muitas vezes a gente escuta assim, mas ele consegue, ele sabe. Quando ele consegue parar, ele consegue realizar aquela atividade proposta. Então já está tendo aquela observação que dentro, mesmo ele não parando, ele está prestando atenção e ele está compreendendo que ele precisa, que ele sabe fazer aquilo, que ele está fazendo dentro daquele momento dele. Mas o que está antecedendo isso, ele não conseguir sentar e ficar ali com a turma. Então, essa avaliação é importantíssima, esse olhar individualizado, porque é dentro disso que vai conseguir estar colocando e completando e realmente estruturando todo o seu PEI. Então, lá no PEI do primeiro bimestre, vai colocar o nome da criança completo, a data de nascimento, nós precisamos saber essas informações. Qual é o ano qual é o ano vigente, qual é a turma, qual o período que ele estuda. Vai estar sinalizando, tá bem objetivo esse PEI, mais sinalizar mesmo para
né, dentro de todo o contexto escolar, para ser mais simples e mais breve possível. Então, qual é o diagnóstico? Se a criança é uma criança que já tem o laudo, vai colocar qual é a deficiência dela aqui. Se ela não tem, ela está num processo do protocolo do termo de hipótese. Então, dentro daquela hipótese já levantada pelo médico, que a criança está numa fila de espera para os especialistas, vai colocar aqui qual é a hipótese diagnóstica que já está vindo pelo médico. A criança ainda não está nesse processo do protocolo de hipótese. O que vai fazer? A criança está num processo de observação. Aí o professor que vai estar colocando aqui o pronome do professor da sala regular. Muitas vezes, né, nós estamos com criança de berçário que já está nesse processo de observação ou já possui um laudo. A criança já está sendo observada e precisa de um PEI individualizado. Então, vai colocar o nome de todos os professores aqui que vão estar acompanhando essa criança. Qual é a temática da turma? É o conteúdo. Esse daqui é um conteúdo que vai se encaixar daquele planejamento geral. Qual é aquele conteúdo que você vai estar trabalhando específico com a criança? Dentro daquele contexto geral, vai se verificar qual é o conteúdo que vai estar fazendo parte dessa habilidade que precisa ser trabalhada com a criança. Aí, dentro disso, né, a primeiro momento de vocês, então, foi avaliar a criança, qual habilidades que ele precisa para chegar no momento do aprendizado. Então, a partir deste questionário de avaliação que a Paula, né, acabou de dizer, vocês vão traçar os objetivos. E é bem como ela disse, tem crianças que às vezes têm duas habilidades a ser desenvolvida. Tem crianças que têm várias habilidades a serem desenvolvidas. Não tem como nós, no primeiro bimestre, colocarmos todas as habilidades como objetivo. Então, o meu objetivo com a criança, ele vai estar elencado com as habilidades que eu vi que ele ainda não tem desenvolvida. E eu vou ver as prioridades. Pegando como exemplo a questão do sentar, né, como a Paula trouxe, né, né, eu poderia colocar o sentar e se organizar ali dentro do contexto escolar, né? Tem crianças que às vezes ainda não param dentro da sala, né? Nós entendemos várias situações que estão acontecendo aí no cotidiano de vocês. Então, esta vai ser a prioridade dessa minha criança. Se ela não se entende lá dentro do contexto, se ela não senta, esse é o meu objetivo. Eu já sinalizei lá no questionário de avaliação e eu vou trazer esses 2 pontos para este momento. Então, ele está aqui como o meu objetivo. Passando disso, eu vou ver as metas, né? Tenho lá a questão das metas e prazos. Se eu estou dentro de um bimestre, eu vou trabalhar o curto, médio e longo prazo. Então, eu tenho que entender se eu vou trabalhar o bimestre todo ou se eu vou colocar a curto prazo, né? O sentar. Podemos colocar que a questão do sentar eu posso trabalhar ali com curto prazo. Então, eu vou colocar que esse objetivo ele vai ser a curto prazo. O outro objetivo dele se organizar, talvez, no contexto de rotina, ele precisa de mais tempo. Então, eu posso ir sinalizando, porque na hora que a pessoa, que qualquer um, quanto professora lá dessa minha criança, ou os meus gestores, ou os pais que hoje estão com ciência sobre o PEI, vão entender que eu tenho um período para trazer as estratégias, né? E aí eu vou criar as estratégias. Nessas estratégias é onde vai trazer mesmo a atividade ou que forma, né? Quando a gente fala em atividade, já nós não estamos falando só nas folhas, mas estamos falando das atividades lúdicas. O sentar, olha, eu vou ter que colocar uma foto dele ali para ele se identificar, eu vou ter que trazer uma rotina personalizada para essa criança. Então, são as atividades mesmo que eu vou trazer diretamente para esta criança, né? E os recursos. Quais são os recursos que eu vou utilizar dentro dessa minha estratégia para eu ganhar este aprendizado desta minha criança, né? Vou descrever aqui, tá? E a avaliação. Essa minha avaliação vai ser importantíssima eu colocar aqui que forma eu vou fazer e fazer ela de fato. Porque é ela que a criança está sentando, eu estou trabalhando o contexto da sala com ele. Então, ele não vai me reproduzir folha, eu já tenho ciência disso. Mas eu posso fazer através de relatórios, eu posso fazer portfólios com fotos, né? A mãe ou a família, quando vier
na reunião, ela vai entender, ela vai ver como foi a minha avaliação dentro do progresso da criança. E isso vai fazer com que subsídio para eu para o segundo bimestre. No segundo bimestre, eu posso ou manter, se for o caso, aqueles objetivos que eu tracei para o primeiro bimestre, ou eu posso já colocar outros objetivos. Tudo isso vai fazer parte da minha avaliação, né? Então, todo esse meu processo de avaliar a criança através do conteúdo, né, do bimestre, do prazo que eu determinei para ele, tudo isso vai fazer com que eu veja, olha lá, no segundo bimestre, a primeira coisa que eu tenho que colocar, habilidades desenvolvidas no primeiro bimestre. Então, isso tem a ver com os meus objetivos que eu tracei. E não tem problema nenhum se eu precisar, porque eu já fiz a minha avaliação e eu ainda preciso estimular algumas questões. Eu posso repetir no segundo bimestre. Tá? Neste momento eu vou poder repetir. Ah, não, ele já ganhou, eu posso ir lá, voltar na minha avaliação e ver quais outras habilidades eu posso incluir aqui, tá? E o PEI é um instrumental que a gente precisa sempre estar alimentando. Então, ele tem que estar junto, ele é um instrumental funcional, onde a gente tem que estar alimentando esse instrumental. Por quê? Cada dia é um dia, às vezes a criança demonstra um avanço bem significativo, onde a gente pode estar, nós não vamos ficar engessado naqueles objetivos, a gente pode estar acrescentando, né? E também avaliando de novas formas tendo outros contatos e também dentro da parceria com a família, a gente vai percebendo o quanto a criança está avançando, a gente vai alimentando, a gente vai acrescentando, mesmo dentro daquele, mesmo sendo um prazo que a gente deu mais longo, atingiu, vai, né, colocando cada vez mais desafios. O terceiro bimestre, a gente, como nós, né, temos um período de recesso, a criança vai ficar em casa, coisas vão mudar novamente, as crianças vão viver outros momentos, aí nós vamos ter que retomar na avaliação novamente. Então, nós vamos voltar lá, verificar, né? Vai dar um período de retorno, vai novamente ver se a criança está inserida na rotina, como ela está nesse novo processo, vai ser uma nova adaptação e aí vai fazer uma nova avaliação. No mesmo processo do primeiro bimestre, vai se realizar essa avaliação para ver o que precisa novamente estar traçando para o terceiro bimestre. E ele vai estar elencado. O terceiro, então vocês fizeram a avaliação novamente e aí vai colocar as observações, né? Sempre vocês vão perceber que lá do segundo bimestre em diante, sempre vocês têm lá habilidades desenvolvidas e vai estar relacionado ao bimestre anterior. Então, aqui ele está relacionado ao segundo bimestre, né? E aí, dando continuidade. Então, se eu fiz essa avaliação no segundo bimestre, agora eu vou olhar a minha avaliação do segundo bimestre, né? Então, a partir dali, eu vou traçando os objetivos e criando as estratégias em cima deste bimestre, né? Uma situação, então aí tem a terceiro, o quarto bimestre subsequente do terceiro, da mesma forma que colocamos o primeiro e o segundo bimestre, tá? A contribuição, aí vocês vão ver que lá no final tem a questão da assinatura, tanto do professor da sala regular, como da coordenação pedagógica, né? A contribuição da família, né, que vocês lembram que no nosso instrumental antigo, nós tínhamos um tópico lá, contribuição da família. A família participa deste PEI, né? Ela tem a sua contribuição. Hoje nós temos aqui ela em forma de protocolo de conduta. Então já tem as perguntas direcionadas onde a família deve responder. E isso não lá no final, mas sim quando vocês estão no processo de construção do PEI. Porque essas informações da família, ela vai agregar a vocês no acompanhamento da criança dentro da unidade, tá? Então, a família preenche esse protocolo de conduta, tá? E temos o termo de anuência, né? Para o plano individualizado. Então, aqui no plano de anuência, aparece tanto a questão das questões da escola
em quesitos de pedagógico com a criança, assim como a família dentro de sua participação e as partes terapêuticas também, que são questões de ir atualizando a unidade. Hoje está em um documento só as 4 assinaturas do bimestre. Então, o pai não deve ver este PEI somente na reunião de pais. Ele deve ver esse PEI assim que ele é terminado de construir. Então, às vezes vamos em algumas unidades, vemos algumas coisas que ele está, ao longo do bimestre, está sendo construídos objetivos. Não é ao longo do bimestre. A avaliação, as estratégias podem ocorrer ao longo do bimestre, mas o objetivo é no início. Então, como que eu vou desenvolver este plano dentro do bimestre se eu não sabia qual era o objetivo que eu queria com a criança naquele momento, né? Então, terminou de construir, já faz a reunião com a família para trazer o que será trabalhado com essa criança, qual é a necessidade que vocês verificaram, e ali a família vai assinar junto com vocês. É possível e deve, quando a família, né, solicita uma cópia do PEI, tem muitos terapeutas que estão pedindo o PEI para também trazer esse trabalho, né, lá dentro da clínica, e é uma ajuda muito gratificante quando consegue esse, né, tríade trabalhar junto, né? Sabemos de todas as dificuldades, mas quando ocorrem é muito positivo. Lembrando que o PEI é um instrumento único, tá, da criança. Então, é sempre importante estar agrupando os professores, ter um momento de conversa, de escuta e de trocas, tá? E a participação também, no caso, quando existe, né, quando tem dentro da unidade o professor mediador de aprendizagem também estar participando dessa elaboração e dessa contribuição para o preenchimento do PEI. E aqui no final nós temos o anexo 1, onde é colocado para vocês modelos, exemplos a serem seguidos, o que pode, né, na hora da dúvida lá, tô com dificuldade, não sei, vai lá no anexo 1, dá uma olhadinha, tem algumas orientações e também exemplos de como preencher o PEI, tá bom? Dentro de cada deficiência, e qualquer dúvida nós sempre estamos à disposição de vocês. Então, não deixem de perguntar. Às vezes a gente, né, fala, tenho vergonha, não sei o que, que chato. Não é chato, nós estamos aqui mesmo para isso, para dar esse suporte, para estar orientando vocês e esclarecendo essas dúvidas que vêm mesmo na hora do preenchimento ou surgem na conversa com os professores. Então, né, estamos sempre à disposição. Nos procure através do nosso e-mail, nossos telefones e também no plantão online. Uma pergunta, né, que também a gente sempre tem dos coordenadores que vocês acabam fazendo para eles e que é a forma que chegam, né? Nosso elo de comunicação são entre nós e a coordenação, são as crianças que não precisam do PEI. Então, se a criança só não vai precisar desse PEI a partir do momento que for feita a avaliação dele, né? Então, eu tenho a avaliação lá, inicial das habilidades básicas. A partir do momento que eu sinalizo lá, né, assim como a Paula disse, de que, olha, eu coloquei xizinho em tudo, né? Então, todas as habilidades aqui descritas, eu coloquei que a criança já sabe. Então, se eu coloquei isso e fiz tudo e ele tá lá, sinalizei todas as habilidades, aí ele não vai precisar. Eu vou pontuar lá no PEI que eu não vou precisar fazer um plano individualizado porque ele já tem todas as habilidades desenvolvidas. Isso vai acontecer tanto no primeiro bimestre quanto lá no terceiro bimestre, tá? É necessário fazer essa avaliação porque a gente tem que entender. Às vezes a criança está dentro da parte acadêmica, tudo ok, mas as outras habilidades dele ele não tem desenvolvido e é preciso isso. Tá? Então, hoje, para que a gente entenda que não precisa fazer o PEI, eu preciso fazer essa avaliação primeiro. E mesmo que a criança, eu coloquei lá que tudo ele está desenvolvido, eu vou também chamar essa família para entender e ela dar ciência lá. Também nós gostaríamos de colocar, sim, a partir do momento que a criança está na unidade, ela precisa de um olhar individualizado, ela não está dentro do marco de desenvolvimento, ela tem dificuldades em relação à sua vida diária, né, de todas as funções da sua vida diária, ela precisa do PEI. Então, é a partir
Da creche, sim, a criança também precisa de um PEI. A partir do momento que a criança é vista com dificuldades, com atrasos, necessidades, sim, é feito o PEI, porque aí vai ter um planejamento individualizado para essa criança. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.